Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Rafael, estamos aqui na Academia da Saúde aqui do município, no bairro do Bezanello, onde é oferecido serviços relacionados à saúde auditiva. Agora, saúde auditiva é um tema muito amplo, né? Quais são, então, os serviços que são oferecidos aqui através da saúde auditiva? Então, aqui no município de Nova Trento, né, na Academia da Saúde, nós oferecemos o serviço de triagem auditiva, que é o teste da orelhinha neonatal, e orientações, reabilitação e aparelho auditivo, né? Isso tudo seguindo uma fila específica. Bom, eu vou falar um pouco do teste da orelhinha, né? Que o teste da orelhinha, ele tem por finalidade a identificação precoce, né? De uma possível dificuldade auditiva. Caso o paciente, né, o recém-nascido, ele não passe no exame, no teste, é encaminhado esse paciente para uma especialidade, no caso otorrinolaringologista. E tendo o diagnóstico, é feito a intervenção precoce desse paciente para que ele desenvolva o mais rápido possível, né? Agora, Rafaela, quais são os principais sinais, falando assim, de perda auditiva na infância, na criança? Na criança. Então, o que os pais, né, e os familiares, né, que acompanham essa criança, eles podem estar percebendo? Que não reage a sons altos, que não lateraliza, não consegue, né, lateralizar o som, né, quando alguém fala. Quando é muito pequenininho, parou de balbuciar, o balbuciar seria aquelas vocalizações que a criança faz, então que ela parou, né? Que ela tem um atraso de fala, que ela não está falando, está demorando a falar, isso também pode ligar o sinal de alerta, que depende muito da leitura labial, que é uma criança que precisa estar muito na frente, né, dos pais, dos familiares, para poder escutar, que não escuta, né, só no comando auditivo, precisa dessa pista visual. Isso são umas das possibilidades que tem, né, sinais que o pai pode estar percebendo. E se perceber algo assim, procurar um profissional, é isso? Isso, procurar o profissional. Nunca ficar na dúvida, né, Rafael? Nunca ficar na dúvida. Viu que a criança não está desenvolvendo de alguma maneira, não deixar, não esperar. Procura, realiza o acompanhamento. O ideal, né, e o que a gente sempre orienta os familiares é que realize acompanhamento médico com o pediatra, né, sempre faça acompanhamento, né, não só quando aparece alguma dificuldade, mas faça os acompanhamentos necessários e venha, né, na dúvida aqui procurar conversar com a gente, que a gente vai estar orientando o que fazer, como fazer. Rafaela, algo mais a colocar sobre esse assunto que estamos conversando com você no dia de hoje? Não. Acho que seria isso. Estou conversando com a Rafaela Amorim, ela é fonoaudióloga aqui da Academia da Saúde. Nós vamos ao intervalo e na sequência nós voltamos a falar sobre esse assunto com a Maísa, uma outra fonoaudióloga aqui da Academia da Saúde.
Peça Delivery Online com Pedidos 10. Baixe o app. Estamos de volta com o nosso programa direto da Academia da Saúde. No primeiro momento, eu conversei com a fonoaudióloga, a Rafaela Amorim. Agora, eu vou conversar com a Maísa, também é fonoaudióloga aqui da Academia da Saúde, e a gente continua falando sobre a saúde auditiva. Maísa, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos. Maísa, a gente continua falando sobre essa questão do teste da orelhinha, né, da saúde auditiva. Hoje é lei, tem que ser feito esse teste da orelhinha. Se faz onde? É no próprio hospital ou faz aqui? Como é que funciona isso? Então, o teste da orelhinha é lei, tá? Nem todos os municípios têm no serviço de saúde o fonoaudiólogo para realizar esse exame. Aqui já existe há alguns anos, então desde quando eu comecei há 3 anos já é feito esse trabalho semanalmente com a agenda aberta pelo CISREG, tá? Todos os recém-nascidos precisam fazer o teste da orelhinha por ser lei, por ser uma identificação precoce muito importante para o desenvolvimento do recém-nascido, dessa criança, tá? Então, o ideal é que o teste da orelhinha seja feito numa maternidade, mas como não tem aqui no hospital, a gente acaba fazendo aqui na Academia da Saúde. O ideal também é que seja feito no primeiro mês e que até o 3º mês de vida esse recém-nascido tenha um diagnóstico completo. Então, por exemplo, esse recém-nascido chegou para mim, fez o teste da orelhinha, passou, é de risco, né? Existem algumas doenças que é de risco e que precisa ser acompanhado ao longo do tempo. A gente encaminha para uma avaliação complementar, tá? Que é na Autovida, que é em Florianópolis. E se não for de risco, é alta com orientação para manter o acompanhamento com o pediatra e para a família buscar sempre o atendimento em caso de qualquer dúvida, tá? Agora, Maísa, tem que ser dentro desses 30 dias. Se a mãe não fez dentro dos 30 dias, como é que é? O ideal é que nos primeiros 30 dias de vida seja feito esse exame. Se por um acaso a mãe não conseguiu, não foi encaminhada, faltou essa informação, porque muitas vezes não chega essa informação até a mãe e o pai, que os dois são responsáveis pelo filho, se não chega essa informação até eles, às vezes eles não vêm buscar o atendimento, né? Então é muito importante que faça, mas se acontecer para os familiares ficarem tranquilos, eles podem buscar informações na Secretaria de Saúde, pode buscar informações aqui na Academia da Saúde comigo ou com a Rafaela para a gente conseguir orientar da melhor forma possível. É possível sim que após os 30 dias a criança seja acompanhada, né, pelo Serviço da Saúde Auditiva e que realize os exames para fechar um diagnóstico o mais rápido possível. Você citou alguns indicadores de risco, falou em indicadores de risco. Para que o público possa entender, o que são esses indicadores de risco? Indicadores de risco são situações, são pontos que podem desencadear uma perda auditiva no recém-nascido. Então, por exemplo, histórico de antecedente familiar com perda auditiva permanente desde a infância. Então, tem o fator genético, tem as questões de doenças congênitas, sífilis, toxoplasmose, rubéola. Então, existem alguns diagnósticos, né, às vezes realizado pelo pai, pela mãe, ou alguma situação ao nascer, né, que pode desencadear uma perda auditiva no recém-nascido. Existem algumas, tá? Mas é muito importante que todas as crianças sejam avaliadas por conta disso, porque além de ter esse diagnóstico da triagem auditiva neonatal, quando essa criança apresenta um risco para desenvolver uma perda auditiva ao longo do tempo, é preciso encaminhar para essa avaliação complementar, que aqui em Nova Trento é vinculada à Autovida, e nós encaminhamos esse recém-nascido para fazer outro tipo de avaliação que não é o teste da orelhinha, né? É o PEAT. Ô Maísa, a mãe fez, vamos simular aqui uma situação, a mãe fez o teste da orelhinha dentro dos 30 dias e foi diagnosticado um certo problema. Dentro desses 30 dias, dependendo do que é identificado, existe reversão ou não? Não. Na verdade, como que funciona? O bebê chega pra gente, nós avaliamos. Então, tem 3 possibilidades. Tem o falhou, né? Tem o passou, e quando tem quando é um ambiente ruidoso, aparece ruído no exame, então a gente tem que refazer. Quando é nesse caso que você disse que o recém-nascido falhou, né, que não passou nesse teste, não é diagnosticado imediatamente uma perda auditiva. É necessário encaminhar para uma avaliação complementar,
porque, como o nome diz, é uma triagem auditiva neonatal. Então, é feita uma triagem a partir desse teste e, em caso de falhar imediatamente ou de passar com risco, passou, mas tem histórico de risco de perda auditiva, é encaminhado também para essa avaliação complementar. Ao contrário disto, você mesmo consegue identificar aqui nesse exame se a criança tem ou não alguma deficiência? Isso, quando o recém-nascido chega para avaliação aqui na Academia da Saúde, nós avaliamos, é feito esse teste, então já sai com a caderneta de saúde assinada e escrito se passou, se falhou e a data, tá? É na página 39, então já fica alerta aí para todo mundo que tem filhos pequenos ou familiares ou que conhece alguém com recém-nascido para verificar. Na maioria das cadernetas é na página 39, onde fica assinado sobre o teste da orelhinha, tá? Então, é feito esse teste, chega para mim, aqui já tem o resultado, se passou, se falhou, eu faço uma anamnese bem estruturada, uma conversa bem estruturada com os responsáveis desse recém-nascido e se é verificado o risco, eu encaminho para essa avaliação complementar também, tá? Maísa, o hospital nosso não tem maternidade. Então a mãe teve um bebê aqui no hospital, ela pode vir pessoalmente aqui ou ela tem que ser encaminhada por um médico da própria saúde aqui do município? Como é que funciona isso? A mãe, o pai, né, os responsáveis pelo recém-nascido, eles podem diretamente na Secretaria de Saúde, quem pertence ao centro vai no centro, ou da sua localidade. Então pode ir no interior, no Aguti, no Pitanga, no 30 Rés, no Claraíba ou na Unidade Básica de Saúde do Bezanello. Então é preciso entrar na fila, mas não é obrigatório passar pelo médico antes, porque é um exame que é lei. Então tem uma agenda aberta semanalmente, onde eu faço os exames, justamente para não ter um tempo de espera maior na fila, tá? Então é só procurar mesmo a unidade básica de saúde da sua localidade e pedir para agendar o exame. Se por um acaso você tem dúvida se o seu filho, né, ou se algum recém-nascido fez ou não, pode verificar na página, e se não conseguir entender o que está escrito, porque são termos muitas vezes mais direcionados para o serviço de saúde, você pode perguntar para a enfermeira, pode perguntar para a agente comunitário de saúde, que todo mundo da equipe conhece esse fluxo, porque eu mesmo escrevi, né, repassei na verdade para toda a equipe, para todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado à população, tenham conhecimento de como funciona. Porque como eu disse agora, como a Rafaela falou anteriormente, é fundamental esse diagnóstico precoce. Então, é importante que também toda a equipe compreenda, porque não é porque o fonoaudiólogo faz o exame que o enfermeiro, que o médico, que a agente de saúde, não tem o porquê dela não compreender, porque é um serviço de saúde e eu acredito que nós somos multiplicadores de informações. Então, quando todo mundo sabe como que funciona, tem menos chance de um recém-nascido não realizar esse exame, tá? Algo mais a colocar sobre este tema, Maísa? Sobre a parte do teste da orelhinha, era isso. Eu gostaria de falar também sobre a parte do aparelho auditivo. Nós já conversamos em outro momento, mas eu gostaria de estar reforçando como que funciona o fluxo. Para deixar bem claro assim para a população e para quem estiver ouvindo, existem fluxos definidos. Então, tudo que é feito aqui na Academia da Saúde é discutido com a gestão, é discutido e tem que estar alinhado com a situação do Estado, com a política pública, né, direcionado a esse tipo de atendimento. Então, tem uma grande procura de dificuldade para ouvir, de perda auditiva, já com diagnóstico. Então, como que funciona? Qualquer pessoa que tem uma queixa ou que conhece alguém que tem uma dificuldade para escutar, é preciso passar pelo médico ou pela enfermeira da estratégia da unidade básica de saúde da sua localidade para fazer uma avaliação e, se for necessário, encaminhar para um especialista, por exemplo, o otorrino. E após essa situação, né, da avaliação com o médico, com a enfermeira, se for diagnosticada essa questão da perda auditiva ou se for encaminhado
para mim, esse paciente ele vai ser orientado a fazer os exames auditivos, porque para a gente ter um diagnóstico de perda auditiva, nós precisamos fazer esse exame, que é a audiometria e que é a imitanciometria também, tá? Então, após a realização desses exames, que tem que ser recente, aí no máximo de 1 ano, que é a validade dele, para a gente acompanhar certinho como que está essa perda auditiva do paciente, é analisado a partir dos critérios previamente estabelecido pelo Estado de pacientes que têm ou não critério para entrar na fila para receber o aparelho auditivo. Porque muitas pessoas chegam aqui, eu quero um aparelho, mas aqui não é uma venda, né? Então aqui é uma situação de saúde, onde tudo precisa ser analisado e seguir a burocracia correta. Então o Estado, ele tem as situações de critérios, que são alguns critérios que não cabe aqui justificar quais são, por isso que é importante marcar um atendimento, fazer esses exames para eu conseguir explicar da melhor forma possível e entender a situação de saúde e o contexto dessa pessoa. Então, após esse atendimento, se for diagnosticado a perda auditiva, se tiver dentro dos critérios para ser encaminhado para a Autovida, que é o centro de referência que a gente tem em Florianópolis, esse paciente ele entra numa fila que é via CISREG. Essa fila ela não é determinada por Nova Trento. Quem regula e quem organiza a fila é o Estado. Então, algumas pessoas também chegam aqui, eu quero receber um aparelho, eu estou na fila. Então, para todo mundo, inclusive quem estiver escutando essa entrevista, todo mundo que chega aqui, eu explico como que funciona a fila, tá? E que existe graus de prioridade. E quem organiza é o Estado, é responsável da saúde auditiva do Estado, que vai analisar o tipo de perda, o grau, a configuração, a idade dessa pessoa, o impacto social, né, e da qualidade de vida. Então, por exemplo, se é uma criança que nasceu com uma perda auditiva, que tem uma perda auditiva profunda, que tem uma limitação e que está em fase crucial de desenvolvimento, essa criança ela vai ter prioridade comparada às outras situações, certo? Então, essa fila é organizada com grau de prioridade. Então, a partir disso, a criança, enfim, o adulto ou idoso, ele vai receber o aparelho auditivo pelo Estado. Porém, considerando essa questão que acaba demorando um pouco mais alguns pacientes por não fazerem parte do grupo mesmo de risco ou de entrega imediata assim, dos aparelhos, a Secretaria de Saúde deu andamento ao programa de saúde auditiva que nós estabelecemos aqui, que é o PERTUT, para quem não conhece, tá? Então, esse andamento funciona para entregar, né? Então, para realizar a protetização dos aparelhos auditivos daqueles pacientes que estão há muito tempo na fila e que não têm ainda uma previsão para ser chamados, tá? Então, tem pacientes que ficam 1 ano, 2 anos na fila, porque toda vez que entra um paciente que é considerado de risco, né, de grau de prioridade mais imediato, ele recebe antes daquele que não é considerado imediato. Então, a Secretaria de Saúde deu um andamento durante o ano de 2021 completo, e agora em janeiro já iniciou com a distribuição de alguns aparelhos auditivos também, e ao longo do ano, né, ao longo dos meses, a ideia da Secretária de Saúde, Mari, é minimizar, né, reduzir ao máximo a fila da espera dos aparelhos auditivos. E quem já é vinculado à Autovida continua recebendo e tendo todo o suporte na Autovida. Você acompanhou a nossa entrevista de hoje aqui pelo Nova Trento News. Antes de eu terminar, lembro para você, Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com o melhor combustível, abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, podemos voltar a qualquer momento nesse dia e logo mais à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Fique com a gente, vem novidades por aí. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.
Nova Trento News, a TV dos Neutrentinos.